Tirania de Aço capítulo 925 Passeio em família. Atualmente, Berengário estava sentado em uma cabine com sua esposa Honoria ao seu lado, e dois de seus filhos sentados em frente a eles. De todos os restaurantes locais na cidade de Kufstein, Berengar selecionou o que só poderia ser descrito como uma churrascaria para compartilhar uma refeição com sua família e refletir sobre alguns de seus problemas profundos. Honoria tinha um sorriso agradável em seu rosto enquanto mordia as costelas e saboreava seu sabor. Embora tivesse passado apenas alguns dias desde que ela voltou de sua viagem para a Oceania, ela parecia estar aceitando muito bem sua aposentadoria. Pelo menos na superfície. Os humanos eram criaturas naturalmente complicadas, e poucos dias claramente não eram tempo suficiente para a mulher processar adequadamente suas emoções. Ainda assim, isso não impediu que Honoria passasse tempo com sua família. Na verdade, desde seu retorno, ela passava quase todas as horas acordada com os filhos ou o marido. Ela até foi bastante agressiva no quarto, tendo um desejo intenso de ter mais filhos. Afinal de contas, embora Honoria tivesse estado com Berengário quase tanto tempo quanto Linde, ela tinha ficado para trás da megera ruiva em termos de descendência. Assim, Berengário estava de bom humor, pois Honoria aproveitava todas as oportunidades para dormir com ele. Embora nunca lhe faltasse a companhia de uma mulher, ele gostava quando suas esposas estavam tão ansiosas para agradá-lo. Enquanto Berengar e Honoria tinham sorrisos gordos em seus rostos enquanto comiam alegremente as costelas de churrasco e carne de porco desfiada. Seus filhos, Alexandros e Helena, não ficaram tão satisfeitos. Embora tivessem dado uma segunda chance à mãe e estivessem satisfeitos em ver que seus esforços não seriam em vão. Não foi fácil remover o dano da negligência. No final das contas, foi Berengário quem quebrou o silêncio ao decidir questionar seu filho sobre o que ele vinha aprendendo ultimamente. Então, Alexandros, por que você não conta à sua mãe sobre seus estudos? Você e Gazi deveriam fazer cursos especiais de liderança. Como estão suas notas ultimamente? Além de seu trabalho escolar regular, que Berengar se certificou de que seus filhos não estivessem relaxando. Alexandros e Gazi também estavam sendo preparados para serem os líderes perfeitos para a terra natal de sua mãe. Gazi já era tecnicamente o sultão de Al-Andalus, mas era muito jovem para realmente governar e, por causa disso, seu pai era o regente. Quanto a Alexandros, embora ele ainda não fosse oficialmente o herdeiro do imperador bizantino, Berengário havia lançado as bases que levariam Quintus e seu irmão caçula a serem despojados de seus direitos à sucessão. No final, Vetranes escolheria Alexandros para sucedê-lo. Berengar foi extremamente inflexível quanto a isso. E por causa disso, o menino teve que assistir a muitos cursos sobre a administração de um reino, táticas militares, arte da diplomacia e economia. Na verdade, Alexandros e Gazi estavam em uma espécie de competição amigável para ver quem recebia as melhores notas. Portanto, o menino foi rápido em se gabar de suas últimas pontuações. Tirei 98 pontos no meu último exame de economia. Ganhei de Gazi por 3 pontos inteiros. Berengário sorriu e acenou com a cabeça. Ele só tinha elogios para os dois meninos, mas ainda precisava recompensar o vencedor de suas pequenas competições. Assim, ele adotou um tom bastante brincalhão ao abordar esse fato. Bom trabalho. Vou te dizer uma coisa, só por isso vou deixar você pedir uma sobremesa de sua escolha. Que tal? Alexandros acenou com a cabeça com um sorriso animado. Quanto a Honoria, ela ficou feliz em ver que seu filho estava indo tão bem e se apressou em acrescentar algo à conversa. Eu não esperava que você abordasse tópicos tão complicados na sua idade. Você deve ser o pequeno gênio da mamãe. Alexandre esforçou um sorriso ao ouvir o elogio de sua mãe. Enquanto ele sabia que era naturalmente mais inteligente do que outras crianças de sua idade. Quando comparado com seu irmão mais velho, Hans, ele não era de forma alguma um gênio real. Mas ela não corrigiu sua mãe. Ela parecia estar genuinamente feliz por ele e, portanto, ele não queria estragar o momento. No entanto, Helena não foi tão educada.
O que há de tão bom em um 98 em um curso de introdução à economia? Quando Hans tinha sua idade, ele já estudava engenharia mecânica. Ficou claro pelo olhar de Helena que ela tinha grande admiração por seu meio-irmão mais velho. Tanto que ela estava disposta a insultar seu irmão de sangue puro e contrariar os elogios de sua mãe. Normalmente, tal coisa provocaria uma mãe, mas ela tinha um relacionamento tão próximo com Lindy que também considerava Hans seu filho. Assim, ela apenas deu um leve sorriso antes de responder às observações afiadas de sua filha. Hans é uma criança excepcionalmente talentosa. É injusto comparar qualquer outra pessoa com ele. Estou até disposto a apostar que, quando ele finalmente se tornar um adulto, sua mente será maior do que a de seu pai. Berengar estava bebendo uma cerveja quando ouviu essa declaração e quase engasgou com o líquido. Embora fosse verdade que Hans era um gênio do nível das maiores mentes da história, Berengário ainda não queria admitir que seu filho um dia seria mais inteligente do que ele, muito menos ouvir sua esposa elogiar o menino dessa maneira. Sua reação ao comentário de Honoria fez com que a mulher e seus dois filhos riam às custas dele. Com Helena assando Berengar na hora. Até o papai pode se sentir inferior a outra pessoa. Não se preocupe, papai, você ainda é o maior aos olhos da sua filha. Mesmo que Hans um dia seja mais esperto do que você. Berengário permaneceu em completo silêncio ao ouvir a filha zombando dele. Ele não tinha cara de discutir com uma criança sobre um ponto que sabia ser verdade. Em vez disso, ele apenas suspirou em derrota, sabendo que o intelecto supremo de seu filho seria usado para fazer o Reich avançar além de como ele o deixou pessoalmente. Para Berengar, seu legado significava tudo para ele. Não era apenas bom o suficiente para construir o maior império do mundo. Tinha que ser estável e sobreviver em toda a sua glória muito tempo depois que ele próprio faleceu deste mundo. Ele não queria ser como Alexandre, o Grande, que trabalhou toda a sua vida para construir um poderoso império, apenas para que o império que ele forjou com suas próprias mãos desmoronasse completamente após sua morte. Embora Berengário raramente pensasse na questão da sucessão, Hans era de fato o candidato mais ideal, pelo menos por enquanto. Ele tinha muitos filhos, e a maioria deles ainda eram bebês. Era impossível saber que grandes coisas a prole de Berengário, o abençoado, alcançaria em suas vidas. Depois de vários momentos sendo ridicularizado, Berengar afastou seu orgulho e admitiu a verdade na frente de sua família, algo que eles nunca pensaram que ele realmente faria. E daí se Hans for mais inteligente do que eu? Isso significa apenas que posso ficar tranquilo na vida após a morte, sabendo que o Reich estará em boas mãos. Além disso, não é apenas Hans. Prevejo um futuro onde todos os meus filhos são talentos extremos em qualquer campo que escolham seguir durante suas vidas. Uma geração de ouro da dinastia von Kufstein que trabalhará em conjunto para manter meu sonho vivo. Não sinto vergonha em admitir isso, mas um profundo sentimento de orgulho. Helena fez beicinho ao ouvir seu pai se gabar de seus filhos de maneira tão arrogante. Suas palavras seguintes foram como um balde de água gelada caindo na cabeça de Berengário. Papai é realmente sem vergonha, não é? Este golpe crítico perfurou o coração de Berengário e o fez suspirar de depressão. O próprio olhar em seu rosto foi suficiente para fazer Honoria cair na gargalhada. Ela não podia acreditar que sua filhinha havia falado tão cruelmente com seu pai. Era absolutamente adorável para a mulher que já foi conhecida como a rainha dos piratas. No entanto, depois de ver Berengário emburrado como uma criança que acabou de roubar o dinheiro do almoço, Honoria passou os braços ao redor do ombro do homem e o confortou com suas palavras. Papai realmente não tem vergonha, mas essa é uma das razões pelas quais eu amo tanto. Esta foi a primeira vez que Helena e Alexandre ouviram a mãe chamar o pai pelo termo papai. Geralmente era um nome carinhoso que a mulher reservava para o homem em particular. No entanto, ela instintivamente usou o termo depois de ouvir sua filha chamar seu homem de tal nome. Apesar de ter sido tão cruelmente queimado por sua filha, Berengar só pôde rir e levar isso na esportiva. Afinal, as crianças pareciam estar se adaptando à mãe, o que era bom. Toda essa refeição foi para reunir e discutir as coisas,
e parecia ter um bom começo. O resto da refeição seria compartilhado com conversas alegres e uma experiência geral agradável para Berengar e sua família. Quando o grupo terminou, eles voltaram para casa, onde Honoria colocou seus filhos na cama antes de passar a noite com seu homem. Embora o empreendimento desta noite parecesse uma coisa menor, na realidade, era um grande negócio para Alexandros e Helena, que pela primeira vez sentiram que tinham uma mãe que não os deixaria para trás. Tirania de Aço capítulo 926. O zoológico de Kufstein partilhar um dia comum de primavera na cidade de Kufstein. O ar estava quente e as pessoas cuidavam de suas vidas diárias. No entanto, fora dos limites da cidade, havia uma nova atração que multidões se reuniram para testemunhar. Essa atração não era outra senão o zoológico de Kufstein. Desde a aquisição do leopardo Genseric, Berengar saiu de seu caminho para pagar caçadores em todo o mundo para capturar animais magníficos que não foram encontrados na pátria. Após esforço e financiamento substanciais, havia animais suficientes para encher um zoológico inteiro. Atualmente, Berengário estava no meio da multidão com sua grande família. Era um sábado e, por causa disso, ele havia tirado o dia de folga para poder acompanhar seus entes queridos ao zoológico recém-inaugurado. Naturalmente, o homem pagou todos os ingressos antes de entrar no estabelecimento com um largo sorriso no rosto. Berengar agora tinha um total de 17 filhos legítimos diferentes de até 5 mulheres diferentes. 2 de seus filhos estavam noivos de pelo menos uma garota, o que significa que havia mais pessoas no grupo do Kaiser do que apenas sua família imediata. Ao entrar no zoológico, os vários filhos do Kaiser tinham sorrisos animados em seus rostos ao testemunharem as muitas vistas. Quanto a Berengar, já tinha em mente uma exposição que queria mostrar primeiro aos filhos. Assim, Berengário apontou para o mapa que tinha na mão e deu uma ordem à sua família. Vamos verificar primeiro a exibição do leopardo. De lá, faremos nosso caminho pela seção dos grandes felinos antes de irmos para a exibição do lobo. Lindy, que estava empurrando um carrinho que continha seus filhos mais novos, tinha um sorriso caloroso no rosto enquanto acenava com a cabeça em concordância. Parece um plano para mim. Marque este site freewebinvel.60m para atualizar os romances mais recentes. As outras mulheres assentiram em silêncio. Para encontros como este, eles geralmente apenas seguiam o que seu homem havia planejado para eles. Assim, o grande grupo seguiu para a exibição do leopardo, onde eles testemunharam Genseric, junto com várias fêmeas de várias subespécies diferentes de leopardo descansando em sua área confinada. Genseric rugiu alto quando viu seu antigo mestre. Ele rapidamente saltou para as bordas do espaço confinado, onde sua cabeça pressionou contra a gaiola. A visão disso assustou a maioria das pessoas na multidão. A única coisa que os separava desse magnífico predador era uma fina camada de cerca de aço. A exposição era grande. Na verdade, todos eles foram. Quando comparado aos zoológicos da vida passada de Berengário, o zoológico de Kufstein era várias vezes maior. Cada animal recebeu um espaço adequado para correr e se divertir. A exibição do leopardo não foi exceção. Embora muitos na multidão estivessem inicialmente assustados com as ações de Genseric, no momento seguinte, o leopardo simplesmente rolou no chão e expôs sua barriga para seu antigo mestre como se fosse um mero gato doméstico. Berengar olhou para o grande felino com uma expressão complicada. Nos últimos anos, ele criou este leopardo como seu animal de estimação pessoal. Era também filho do familiar de uma divindade e, por isso, tinha um intelecto superior aos outros membros de sua espécie. No entanto, Genseric também foi criado em torno da família de Berengar e, como resultado, era uma criatura incrivelmente social. O leopardo parecia genuinamente feliz em ver seu antigo mestre visitá-lo. Afinal, a agenda de Berengário estava lotada e ele não tinha tempo para visitar seu velho animal de estimação. No entanto, depois de olhar para as 5 fêmeas de leopardo, junto com as muitas taças que elas geraram juntas, Berengar sabia que sua decisão de enviar a besta para o zoológico estava correta.
Assim, ele só podia sorrir enquanto acariciava Genseric antes de dar um comando à criatura. Vá em frente, volte para sua família. Você está assustando a multidão. Genseric respondeu lambendo os dedos de Berengar antes de fazer o que foi ordenado. A sequência inteira chocou completamente a multidão, que não estava familiarizada com o fato de que essa poderosa fera já foi o animal de estimação do Kaiser. Como resultado, começaram a se espalhar rumores aleatoriamente sobre a conexão sobre-humana de Berengar com os animais e com que rapidez ele poderia domá-los. Depois de ver o grande felino, muitos filhos de Berengário gritaram de alegria, pois estavam acostumados com o poderoso leopardo e sentiam sua falta desde que ele partiu do palácio. No geral, foi uma experiência agradável para a família, que ficou e observou a besta enquanto ela obrigava seus filhos e companheiros a se alinharem na frente da família real, como se lhes fizesse uma saudação adequada. Aqueles humanos na multidão que tinham câmeras portáteis tiraram fotos do evento, que apareceriam nas manchetes do jornal no dia seguinte com a seguinte legenda: Os leopardos do Kufstein prestam homenagem ao Kaiser e sua família. Depois de passar algum tempo apreciando os leopardos, Berengar e sua família mudaram-se para a próxima exibição dentro da seção do parque, que continha grandes felinos. Leões, tigres, pumas e até jaguares da Amazônia. Havia muitos felinos grandes por aí. Talvez a exibição mais emocionante tenha sido o raro tigre branco, que havia sido comprado ainda filhote de um caçador indiano por um preço substancial. Todos os filhos de Berengário apreciavam a visão das poderosas feras. No entanto, depois de ver os gatos, Berengar os conduziu a outra área do parque, reservada para cães. Nesta área, havia uma exposição de lobos, onde Hans olhou com admiração para seu ex-animal de estimação. Lindy nunca ficou feliz com o fato de seu filho ter uma fera tão perigosa como seu lacaio pessoal. Ao contrário de Genseric, este não era um familiar de divindade. Era uma fera selvagem e cruel, que o menino havia criado desde filhote. Ainda assim, um lobo domesticado tinha a capacidade de morder a mão que o alimentava e, no final, depois que Hans foi para a faculdade, Lindy forçou o jovem Ulfgar a entrar no zoológico, onde agora ele era o alfa de uma matilha de lobos. Apesar de ser um lobo comum, Hans percebeu imediatamente que o alfa da matilha era seu filho. Assim, ele caminhou até a borda do corrimão, onde ocorreu uma cena semelhante à anterior. O Ulfgar correu para a cerca, onde aninhou a cabeça contra a jaula. Uma expressão solene saiu da boca de An enquanto ele acariciava as orelhas da fera com um toque de tristeza em seus olhos. Bom menino. Embora Hans soubesse que o filhote estava melhor no zoológico com uma matilha própria, ele ainda se sentia mal por saber que não poderia mais cuidar dela. Apesar disso, ele não guardava rancor de sua mãe por ter mandado embora uma fera tão perigosa. No mínimo, a criatura poderia viver uma vida longa e gratificante em cativeiro. No entanto, apesar dessa racionalização, ainda havia lágrimas se formando nos olhos do menino. Justamente quando essas lágrimas estavam prestes a se libertar e cair do rosto do menino, seu pai colocou a mão em seu ombro antes de lhe dar algumas palavras de conforto. Os lobos não são criaturas solitárias. Embora você o tenha criado desde que ele era um filhote, não havia chance de ele ser realmente feliz enquanto estava confinado no palácio. Aquele tem uma família, e os zeladores do zoológico atendem a todas as suas necessidades. É uma vida melhor do que soltá-lo de volta na selva. Sua mãe fez o que era melhor para a família. Um lobo não é um animal de estimação adequado, especialmente quando você tem um monte de bebês correndo por aí. Eu só deixei você criar o animal para que você poderia aprender alguma disciplina. Hans silenciosamente acenou com a cabeça e sufocou as lágrimas em seus olhos. Há muito ele ouvir o discurso de seu pai sobre ser homem e não chorar perto dos outros. Ele não era mais uma criança e sabia que aquele não era o lugar apropriado para ele perder o controle sobre suas emoções. Sua resposta ao pai foi madura demais para um menino de sua idade. Que bom que ele está feliz, e isso é o que realmente importa. Enquanto Hans estava tendo um momento com seu ex-animal de estimação,
O resto da família olhou para a placa que descrevia a história desses lobos. Neste quadro de informações havia uma foto do jovem príncipe Hans abraçando Ulfgar, enquanto os dois tinham sorrisos largos em seus rostos. Uma passagem descrevia como o alfa desta matilha foi criado pelo príncipe alemão desde que era um mero filhote e foi doado ao zoológico quando Hans foi para a faculdade. Depois de alguns momentos de silêncio, Berengar deu um tapinha na cabeça de Hans antes de lhe dar um sorriso reconfortante. Venha, vamos procurar algo para comer. Você ficaria surpreso com a qualidade da comida aqui. Hans olhou para Ulfgar uma última vez antes de acenar com a cabeça em silêncio e partir da área com sua família. A besta continuou a olhar para seu antigo mestre até que ele não estivesse mais presente. Somente depois que Hans se foi é que voltou sua atenção para sua família. Tirania de Aço capítulo 927 O zoológico de Kufstein parte 2 Berengar e sua família abordaram um dos vários restaurantes que existiam no zoológico de Kufstein. O zoológico tinha muitas exposições, habitats e sessões. Se existisse na vida passada de Berengário, pode-se compará-lo ao Disney World of Zoos. Era tão grande que foi tecnicamente criado fora dos limites da cidade em uma zona especial própria. Por causa disso, não havia apenas vários restaurantes em todo o zoológico, mas também barracas de comida, lojas de mercadorias e até montanhas russas com tema de animais e toboáguas para as famílias aproveitarem quando não estivessem olhando para os animais. Naturalmente, Berengário encontrou um lugar apropriado para sua família comer. Uma lanchonete local que era extremamente cara, como era comum em parques temáticos e zoológicos neste mundo e no anterior. Apesar disso, ele teve que admitir que eles faziam excelentes hambúrgueres. Como resultado, ele e sua família sentaram-se em uma área de jantar ao ar livre quando ele fez o pedido para eles. Depois de um longo pedido que resultou no gasto de centenas de marcos, Berengar voltou para sua família com várias bandejas de comida e bebida nas mãos. Ao colocar as bandejas sobre a mesa e distribuir o saque para sua família, Berengário sentou-se entre Adélia e Rita. No momento em que Berengar estava prestes a dar uma mordida em seu hambúrguer, 3 de suas filhas dispararam para seu colo em uma competição acirrada para ver quem conseguia chamar a atenção do pai primeiro. No final, Caterina emergiu como a vencedora. Ela era 1 ou 2 anos mais velha que Zara e Helena, o que lhe dava mais velocidade. Depois de sentar no colo do pai, Caterine sorriu e fez uma pose vitoriosa. Quanto a Berengário, olhava em silêncio para as filhas, 2 das quais agora faziam beicinho e expressavam seu descontentamento. Não é justo. Caterine, você está velha demais para sentar no colo do papai. Na verdade, Caterine tinha cerca de 9 anos e sentia-se no direito de se sentar no colo do pai. Quanto a Berengário, ele apenas balançou a cabeça e ignorou as 3 garotas e sua mesquinha competição. No entanto, no momento seguinte, Caterine levantou uma de suas batatas fritas e mergulhou antes de enfiá-la na cara de seu pai. Papai. Diga. A rapariga tratava como a uma criança, o que Berengário achou bastante divertido. Quanto à sua mãe Adela, ela pegou uma câmera e capturou o momento da expressão desconfortável de Berengário para o bem da história humana. No final das contas, Berengar morderia a proverbial bala, por assim dizer, e agarraria a batata frita da garota com os dentes antes de engoli-la. No momento em que ele fez isso, a garota bateu palmas de emoção antes de comer sua própria comida. Após uma inspeção mais aprofundada, Berengário percebeu que não eram apenas Zara e Helena que estavam fazendo beicinho em um ato de inveja. Todas as suas mulheres estavam olhando para ele com olhares ciumentos. Quando ele percebeu isso, ele rapidamente defendeu suas ações. O que você está olhando? Um pai não pode mostrar sua afeição por sua filha. Como a sua maldita comida. No momento em que ele disse essas palavras, Caterine olhou para o pai com seus profundos olhos azuis e o repreendeu por sua linguagem. Papai tem que colocar um florim na jarra de palavrões. É isso mesmo, a família de Berengar era tão rica que jogava florins em uma jarra de palavrões. Na verdade, Berengário era tão casual com seus palavrões em torno de sua família que praticamente enchia a jarra todos os meses. Cujo valor,
quando preenchido, era equivalente ao de uma casa unifamiliar padrão na cidade de Kufstein. O homem cerrou os dentes ao ouvir isso, antes de expressar calmamente sua aceitação de seu destino. Tudo bem. Farei isso quando chegarmos em casa. Quanto ao uso real do jarro de palavrões, Berengário distribuiria seu conteúdo igualmente entre seus filhos para receber a mesada mensal. Sim, esse era o problema que Berengário tinha com a vulgaridade. Foi, de fato, sugestão de Adela, em primeiro lugar, que tal dispositivo existisse em sua casa. Na verdade, Berengário não se importou muito com o valor do dinheiro que colocou na jarra. Era uma quantia minúscula para ele. O que ele desprezava era o fato de suas esposas o punirem, o Kaiser da Alemanha, por falar da maneira casual a que estava acostumado com seus próprios filhos. No entanto, como todo homem sabia, havia algumas batalhas no casamento nas quais você simplesmente tinha que aceitar a derrota. O jarro de palavrões era uma dessas lutas. Depois de compartilhar uma refeição com sua família, o grupo embalou o lixo e jogou na lixeira antes de sair para ver mais animais. A parada imediata após a sessão canina e felina era a sessão primata, onde os filhos do Kaiser contemplavam os grandes símios, macacos e outros primatas com emoção em seus olhos. Quando se tratava do habitat que continha os bonobos, Berengário teve que avançar com sua família rapidamente, pois os animais estavam no meio do acasalamento e ele não queria que seus filhos testemunhassem tal exibição. Tendo passado pela secção dos primatas, Berengar conduziu a sua família por outras zonas, como o chamado safari africano, e a selva do Congo, onde passearam em comboios e barcos fluviais por uma zona repleta de animais selvagens de várias espécies. Em uma área, eles até avistaram o lendário pássaro Dodô, que ainda não havia sido extinto nesta era. Havia todos os tipos de pontos turísticos para desfrutar, e não eram apenas formas de vida terrestres. Havia ainda uma seção para a vida aquática, como peixes-boi, tubarões, golfinhos, jacarés, crocodilos, jacarés, entre outras espécies. Por fim, depois de quase 6 horas se divertindo no zoológico, Berengar e sua família ainda não haviam explorado metade dos habitats. No entanto, quando o sol começou a se pôr, uma voz surgiu no sistema de som alertando todos os visitantes de que o zoológico fecharia em 1 hora. Como resultado, Berengário instruiu sua família que era hora de partir. Bem, vamos voltar para o estacionamento onde o carro nos espera. O zoológico vai fechar em breve e não temos tempo suficiente para ver outra exposição. Vozes de protesto imediatamente surgiram quando vários filhos de Berengário se recusaram a sair, mesmo depois de 6 horas de caminhada. Eu não quero. Mas nem olhamos para os elefantes. Não me importo com os elefantes, quero ver os leopardos de novo. Berengário só podia olhar severamente e dar uma ordem direta a seus filhos. Em um momento como este, não havia sentido em brincar com seus delírios. Eles estavam do outro lado do parque e tinham 1 hora para sair da instalação. Assim, ele não tinha paciência para sua resistência infantil. Estamos indo embora, e ponto final. Se todos se comportarem, trarei vocês de volta aqui no mês que vem para que possamos ver o resto do parque. Desta vez, nenhum dos filhos de Berengário reclamou, embora lamentassem não poder experimentar tudo que o jardim zoológico tinha para oferecer. Eles estavam felizes por tanto ter uma experiência tão divertida com o pai novamente no próximo mês. Ainda assim, parecia muito tempo entre as visitas, mas todas as crianças sabiam que seu pai era um homem ocupado e não podia tirar dias inteiros de folga para passar no zoológico com frequência. Dito isso, Berengar e sua família saíram do zoológico e entraram em um grupo de limusinas que levaram seu grande grupo de volta ao palácio onde o Kaiser passou o resto da noite com sua família. Após um longo dia, retirou-se para seu quarto, onde todas as 5 de suas mulheres o esperavam. Pela primeira vez em muito tempo, ele dividiria a cama com todas as suas esposas legais e sua irmã mais nova. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos,
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.